Primeira rodada do Cartola 2025, sempre é um pouco mais desafiador montar o time, afinal a gente tem que priorizar os jogadores mais baratos. E ainda acabamos perdendo alguns jogadores importantes, como o Lucas Moura, por exemplo, que era um cara unânime para a rodada. Mas não se preocupe, aqui no nosso vídeo de revisão vou passar boas opções de escalação para vocês em todas as posições, para pontuar e valorizar. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de revisão para a primeira rodada do Cartola 2025. Está chegando a hora, o Brasileirão começa no próximo sábado. Já chega aqui, ó, pessoal, é mais uma temporada começando. Conto com o like de vocês, clica no joinha rápido, de graça, dá uma baita força pro canal e se inscreve. Olha o tanto de vídeo que a gente já soltou. Já teve o vídeo tradicional de dicas, de valorização, sobre direito de imagem do Cartola, por que o Cartola não tem mais fotos, enfim, as novidades da temporada, já foram 4 vídeos postados aqui, tudo isso só em uma rodada e vai ser assim até o fim do ano com vários conteúdos. Então inscrevam-se para não perder nada do que eu posto por aqui, tá certo? Primeira rodada chegando, vamos relembrar os jogos que nós teremos aí nesse fim de semana. A rodada começa no sábado com 5 jogos que nós teremos a escalação de todos esses times antes do mercado fechar. Se liga, São Paulo Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória. Ainda no sábado, mas sem escalação pra gente, Flamengo Internacional, já virando a página aí, né? Depois teremos no domingo Palmeiras e Botafogo, Vasco e Santos, Bahia e Corinthians, e a rodada será encerrada lá na segunda-feira com Bragantino e Ceará. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol! E ele está aqui, Gabriel Brazão do Santos. Seguinte, ó, quem quer ser mais tradicional vai no Everton do Palmeiras, que é o goleiro que eu destaquei no vídeo de dicas que eu postei semana passada. Quer ser mais tradicional, não se arriscar, você vai no Everton do Palmeiras, 5 cartoletas também. O Brazão, pessoal, é um goleiro para quem quer sair um pouco da caixa, né? Ser um pouco mais ousado. Joga fora de casa contra o Vasco. E por que me chamou o nome, por que me chamou a atenção o nome do goleiro do Santos? O Brazão, pessoal, é o goleiro da Série A com mais defesas em 2025. São 48 em 13 jogos. Isso dá uma média de quase 4 defesas por partida. Lembrem-se que a pontuação da defesa aumentou para o Cartola 2025. Ao invés de 1, agora vale 1.3. Se ele seguir essa média de 4 defesas por jogo, só em defesas ele pode fazer 5,2 pontos. Mesmo se tomar um gol, ainda fica ali com uma pontuação. Lembrando que o SG é sempre mais complicado no Brasileirão, mas tem total condição de valorizar e até, de repente, surpreender e pontuar muito bem. Lembrando, ele é um goleiro de valorização simples, custa 5 cartoletas, então o mínimo para valorizar dele vai ficar ali entre 2,5 e 2,9 pontos, tá certo? O Everton e o Brazão, né? O Everton mais tradicional, os dois com o mesmo preço. Em teoria, o Brazão deve trabalhar mais, fazer mais defesas, e o Everton com um pouco mais de chance de SG. Aí vocês avaliam, beleza? Mas vamos lá, outras opções além do Brazão. O Everton, que eu já comentei bastante aqui, o Marcão do Juventude, que é baratíssimo, joga em casa, também contra o Vitória, Cleiton do Bragantino, Cássio do Cruzeiro e Thiago Volpe do Grêmio. Lembrando, pessoal, selo verde ao lado do nome do jogador representa que ele vai jogar em casa na próxima rodada. Quem aparecer com selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos agora com zagueiros e ele está aqui, Vilauba do Cruzeiro. O Cruzeiro contratou um monte para 2025, criou-se uma grande expectativa aí sobre o time. Decepcionou no Mineiro, mas para essa primeira rodada do Brasileirão, o Cruzeiro é um dos principais favoritos, joga em casa contra o Mirassol e com certeza vai querer estrear bem, mostrar serviço aí diante da torcida. E aqui temos o Vilauba. Atenção, pessoal! Professor, não achei o Vilauba no Cartola. Vilauba, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está como dúvida no Cartola, tá certo? Porém, existe aí... Por que eu trouxe aqui um jogador que está como dúvida? Primeiro ponto, a gente vai ter a escalação do Cruzeiro antes do mercado fechar. Então a gente vai saber com certeza se o Vilauba vai jogar ou não. Esse já é um ponto positivo. E por que é interessante considerar o Vilauba? Por exemplo, sai a escalação do Cruzeiro, Vilauba titular. O que é legal? Primeiro que o preço, tem um confronto favorável, preço baratíssimo, precisa de só 1.7, ali 1.5 para começar a valorizar, tá certo? E existe a possibilidade de ele atuar como lateral esquerdo. Né? Isso aconteceu inclusive no último amistoso que o Cruzeiro fez aí contra o Bragantino. Então você imagina um zagueiro com confronto favorável, barato, atuando como lateral esquerdo, atuando como lateral, cresce muito a chance dele desarmar, por exemplo. Né? E aí potencializa demais um zagueiro jogando também um pouco mais avançado. Então por isso fiquem de olho. Vilauba do Cruzeiro, saiu a escalação do Cruzeiro com o Vilauba,
vale a pena considerar com carinho, tá certo? Outros zagueiros interessantes aí para a rodada. Léo Ortiz do Flamengo, Mikael do Palmeiras, Arboleda do São Paulo, mas fiquem de olho no Sabino, hein? Sabino do São Paulo, as 5 cartoletas, também a gente vai ter escalação. Se sair ele titular, vale considerar. Abner do Juventude e uma alternativa, vai que o Villalba não joga, Jonathan Jesus do Cruzeiro, beleza? Vamos agora para os laterais e ele está aqui, Enzo Dias do São Paulo. São Paulo é outro grande favorito da rodada, joga em casa aí contra o Sport. O Enzo chegou aí ao São Paulo em 2025 e já mostrou uma boa presença ofensiva, né? Neste ano já conseguiu um gol e 2, né? Já fez um gol e deu 2 assistências, né? 20 desarmes em 11 jogos, dá uma média de uns 2 desarmes por jogo. Lembrando que o desarme aumentou de valor também, pessoal. Agora vale 1.5, então o desarme é mais valioso, né? Tem a chance de SG, precinho dele ali razoável, cerca ali de 3,5, 4 pontos para começar a valorizar. Boa opção para a primeira rodada, Enzo Dias do São Paulo. Eu estou tentando trazer para vocês, pessoal, nomes diferentes do que eu trouxe lá em destaque aqui, do que eu trouxe já no vídeo de dicas da semana passada, mas dá uma olhada lá no vídeo de dicas caso você não tenha visto, tá aqui no card acima, beleza? Outros laterais interessantes aí para a posição, o Juninho Capixaba, que para mim é unânime, né, nosso on fire aí do Bragantino, Igor Serrote do Grêmio, 2 cartoletas, baratíssimo, né? Tá em dúvida no Cartola, mas é outro jogo em que teremos a escalação do mercado fechado, tá bom? Mancuso do Fortaleza, Juba do Bahia e o Everton do Juventude. Cartoleiros, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like. Se você não fez isso até agora, clica aí no joinha e me segue também no Instagram, Professor Adriano CDC. Também estou por lá. Outra rede social aí para eu ajudá-los com conteúdos, então me segue, Professor Adriano CDC. Chegando agora a parte mais ofensiva do time, a gente começa a olhar agora com os meias e ele está aqui do meu lado, John ao quadrado, o nosso John do Bragantino. Meia, pessoal, de longe, hein? Pior posição para se escalar nessa primeira rodada do Cartola, né? Muito difícil escalar meia nessa primeira rodada. A gente ainda perdeu um cara que era unânime, como eu falei lá no começo do vídeo, que é o Lucas Moura, 5 cartoletas, todo mundo ia escalar, mas ele se machucou e não estará disponível. Mas temos aqui o John, pessoal. O Bragantino joga em casa contra o Ceará. O John é o meia mais ofensivo do time, chega muito ali ao ataque e é o jogador do Bragantino com mais participações em gol em 2025 e já tem 3 gols e 2 assistências, então vale aí um nome bom aí para escalarmos na primeira rodada, John do Bragantino. Outras opções de meias. Meia, pessoal, é uma posição que vale considerar você escalar um cara mais caro, porque as opções não são tão boas assim. Então, ó, Rafael Veiga, 21 cartoletas, e Matheus Pereira, 19 cartoletas, apesar do preço, vale considerar a escalação, tá bom? Também temos aqui Jean Carlos, do Juventude, o Gabriel Bontempo, do Santos, e o Rivera, do Sport, pensando em desarmes, como opções mais alternativas e baratas, beleza? Pessoal, agora vou passar minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento alfa aqui para vocês, pessoal, a minha parceira para apostas esportivas aqui no YouTube em 2025 é a Alfa, nova casa de apostas do Brasil, casa regulamentada, casa de responsa, patrocinadora master de Grêmio e Internacional. E lá, pessoal, está à nossa disposição as principais competições internacionais, nacionais e, logicamente, está lá o Brasileirão. Então vamos de dicas, pessoal. Aqui vocês já estão vendo, né? A cotação para esse jogo entre Bahia e Corinthians, válido para a primeira rodada do Brasileirão. E nessa partida aqui, pessoal, eu considero interessante o ambas marcam, gols para os dois lados, principalmente olhando o lado do Corinthians, que é um time com um ataque muito poderoso ali, né? Mas que a defesa ainda demonstra fragilidade. Então, ambas marcam em Bahia versus Corinthians. É a minha dica de aposta para você fazer lá na Alfa, né, pessoal? Alfa tem suporte 24 horas, seja por chat, por e-mail, você joga lá com segurança e transparência. Galera, acesse a plataforma, vou deixar o link aqui no comentário em destaque e cadastre-se usando o meu código Adriano. Código Adriano, não só esse jogo Bahia e Corinthians, todos os jogos do Brasileirão à disposição lá na Alfa. Lembrando, só para maiores de 18 anos, joguem com responsabilidade. Tá aí, pessoal, dica dada, e agora eu vou chamar os atacantes que tem a ver com essa dica que eu passei. Atacantes, vocês sabem, né? Posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e quem vai aparecer aqui é ele, Lúcio Rodrigues do Bahia. Bahia joga em casa contra o Corinthians. O Lúcio, ele é o principal goleador e cobrador de pênaltis aí do Bahia. Em 2025 ele tem 6 gols e 1 assistência. E olha que dado interessante, pessoal. Ao lado do Guilherme do Santos,
ele é o jogador de toda a Série A, contando todas as posições, com mais finalizações em 2025. É um baita chuta-chuta. São 38 finalizações em 11 jogos. E cada chutinho ali, pessoal, vai a pontuação que vai aumentando, né? Então, às vezes, mesmo sem gol, ele consegue uma pontuação pelo menos razoável. Se fizer gol, tem o pênalti ali sempre, história. E tem a questão do adversário, né? Que é o Corinthians, que é um time ali que vem bem. Eu tô gravando esse vídeo antes da final do Paulista, tá, pessoal? Então, não sei se o Corinthians foi campeão ou não. Mas, enfim, Corinthians é um time com um ataque muito bom, mas a defesa, né, como eu falei ali quando eu tratei da aposta, né, ainda dá os vacilos, né, então o Corinthians tem 19 jogos, no momento que eu tô gravando o vídeo aqui, 19 jogos disputados e 20 gols sofridos, né, em 2025, então quase praticamente aí um gol sofrido por jogo, então outra vantagem aí para o Lúcio Rodrigues do Bahia. Outras opções de atacantes, né, Estevão do Palmeiras, que eu já destaquei no vídeo de dicas da semana passada, o Gabigol do Cruzeiro, André Silva, que tende a ser o substituto do Caleri como centroavante do São Paulo, Guilherme dos Santos e outra opção do Bahia mais barata, né, para quem quiser, não quiser gastar 10 no Lúcio Rodrigues, tem o Eric Pulga, né, do Bahia, como eu já falei. Galera, faixa de capitão eu não vou mudar em relação ao vídeo de dicas, então quem aparece aqui é o nosso querido Estevão, é um dos caras caros, que eu vou, segundo melhor jogador de todo o Cartola em 2024, é um dos caras caros que eu vou escalar no time. Então, Rodrigo, mais uma vez, pode jogar na tela, porque é carimbo de capitão para o Estevão do Palmeiras, beleza? Técnico, galera, trouxe um baratinho aqui, ó, Fábio Matias. 3 cartoletas, o Juventude joga em casa, contra o Vitória, é um jogo ali viável, parelho. Cara, 3 cartoletas. É o técnico para você poupar cartoletas, Fábio Matias do Juventude. Outras opções, quer gastar um pouquinho mais, Zubeldia do São Paulo, o Fernando Seabra do Bragantino e o Leonardo Jardim do Cruzeiro. Capitão, pessoal, meu favorito é o Estevão, que é outros nomes aí, outra alternativa, dá para considerar o Lúcio Rodrigues, o próprio Rafael Veiga também do Palmeiras, beleza? Antes de passar o meu time principal, pessoal, só um recado, né? Falando em time. Eu tenho o meu time pessoal. Aquele time tem o time do canal e tem o meu time pessoal, que é o time que eu disputo as minhas ligas particulares aí no Cartola. Esse meu time pessoal, quem quiser ter acesso, vai estar dentro do Plano Mitos, né, comandado lá pelo Thiago Freitas, plano super completo, tem o meu time, vai ter o time do Thiago, o time do Pedro Alves, são 2 campeões nacionais do Cartola, né, tem dicas de tiro curto, análises estatísticas em toda a rodada, né, análise dos confrontos, enfim, um plano bem completo, pessoal, como eu sempre estou dizendo, Cartola, quem continua jogando Cartola, pessoal, é a galera que gosta, que manja mesmo, então, ou seja, está cada vez mais disputado, então uma ajuda profissional é sempre interessante. Meu time pessoal em todas as rodadas lá no Plano Mitos, link na descrição do vídeo, beleza? Então agora sim, vamos ver como é que ficou nosso time principal para a rodada 1. Vamos escalados, com o Everton no gol, Capixaba e Enzo Dias nas laterais, Léo Ortiz e Vilauba na zaga, meio de campo com Rafael Veiga, John e Jean Carlos do Juventude, e ataque com Gabigol, Lúcio Rodrigues e Estevão capitão, técnico Fábio Matias, custo do time 98 cartoletas. No banco estão Gabriel Brazão, Everton, Abner, Rivera e, atenção, Wanderson como nosso reserva de luxo. Lembrando, para quem está perdido aí, reserva de luxo, o que é isso? O Wanderson, se ele pontuar melhor do que qualquer um dos aqueles 3 atacantes ali que eu escalei, né, que o Gabigol, o Lúcio ou o Estevão, é a pontuação dele que vai valer. Por isso ele é de luxo, porque ele pode substituir um cara que entrou em campo e foi mal, tá bom? Esse é o reserva de luxo. Nesse caso aqui, coloquei o Wanderson. Galera, espero vocês na nossa live de fechamento de mercado, a primeira do ano. E vamos seguir nossa hora tradicional. Sábado, 11 da manhã, ali tirando dúvidas de vocês com mais calma. Vamos passar uma hora juntos ali, só tirando dúvidas em todas as posições, fazendo ajustes necessários aí nos times, de olho nas notícias de última hora também. Então, live, 11 da manhã, marquem aí na agenda. Eu espero vocês. É a primeira live do ano, quero ver bombando, hein, galera? Vamos agora para o nosso time de valorização. Esse, pessoal, é o time que desde a primeira rodada agora até lá a última eu vou montar sempre focado em ganhar cartoletas. Sempre focado em ficar mais rico, pontuação que fica em segundo prazo, em segundo plano, tá certo? O negócio aqui é ganhar cartoletas, acumular patrimônio, beleza? Time valorização, rodada 1 entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Everton no gol, Capixaba e Serrote. Que isso, hein? Nas laterais. Zagueiros, Léo Ortiz, Vilauba, meio de campo com Rivera, Giancarlo, de John e o ataque André Silva, capitão Guilherme e o Eric Pulga, técnico Fábio Matias, custo do time baratíssimo, quanto mais barato o time, mais fácil de valorizar, 57 cartoletas. Banco,
Brazão, Hereda, Abner, Bom Tempo e Ademir, o nosso reserva de luxo. Cartoleiros, para quem está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já acompanha os conteúdos, muito bom ter vocês aqui mais um ano. O recado que eu sempre passo para vocês. Montei os times aí, não é para você chegar e copiar. Pô, esse ano eu vou copiar o professor o ano inteiro. Vou pegar, copiar, beleza, e já era. Pessoal, isso não ajuda vocês a evoluírem no Cartola. Por isso, eu destaco um jogador aqui, eu faço toda uma explicação para vocês entenderem a linha de raciocínio. Passo mais opções em cada posição. Tomem isso aí como uma base para vocês e montem um time de acordo com as preferências, tenham as apostas pessoais de vocês também. Então é isso, pessoal, espero vocês na nossa live, sábado, 11 da manhã, vai começar o Cartola 2025, tô super empolgado para mais um ano com vocês, 8º ano de canal aqui, muito bom estar com vocês. Se cuidem bastante, fiquem com Deus, filha, te amo, um abração para todo mundo.